famílias com os bens materiais a nível de um tempo como esse. Mas a maior preocupação do pastor da igreja é encontrar todos nós nas mansões celestiais. Quem diz amém? Quando se trata de adolescente, eu fico imaginando em cada mente, em cada adolescente, eu fico parado e imagino o que se passa na mente de um adolescente quando chega a esta fase. Eu tenho um adolescente que acabei de apresentar, e quando ela saiu do grupo de criança que partiu para a união de adolescente, eu comecei a me preocupar, porque na mente do adolescente é como se vivesse uma terra do nunca, e eu não quero generalizar, mas o adolescente pensa muito alto, ele voa muito alto, ele imagina que tudo vai dar certo e que nada vai dar errado. Porém, não é por aí o caminho. A gente sabe que nós, como pai, a gente, como avô, a gente fica preocupado porque eles vão se deparar com as coisas que o mundo oferece e eles ficam imaginando como vai ser o amanhã se Jesus não voltar agora. Mas enquanto isso não acontece, aqui está um corpo de obreiro, a união de adolescentes junto com o seu dirigente, seguindo a orientação do pastor, e eu louvo a Deus pelos pais que estão aqui nesta noite e aqueles que não puderam vir, que têm se preocupado em trazer os seus filhos e orientar os seus filhos, principalmente no caminho em que Jesus conduz para as nações celestiais. Se eu perguntasse a cada adolescente nesta noite o que eles queriam ser daqui para frente, dentro dos estudos, cada um poderia dar um veredito em que uns queriam ser veterinário, talvez médico, outro advogado, engenheiro, enfim, cada um tem uma colocação dentro da era materialismo chamando. Mas quando eu olho para o lado do espiritual, eu fico perguntando a mim mesmo: quem sentará no lugar chamado santo? Quem ficará ao lado do Senhor? Quem estará naquela grande mesa em que o Senhor está preparando? A palavra de Deus diz que todos nós iremos prestar conta diante do Senhor. E o adolescente, ele precisa ter esse caminho da santidade e da santificação. Assim como Deus, ele presta conta de um adulto, também prestará conta do adolescente. Mas no caso, nessa noite, eu trago uma palavra da parte de Deus. Quando eu olho para esse texto aqui sagrado, eu vejo que este jovem, ele começou a reinar com 16 anos de idade. 16 anos, ainda está na fase de adolescente. Isso significa que quando Deus quer ter algo com o jovem, quando Deus quer separar um adolescente, quando Deus quer trabalhar na vida de um jovem, ele não escolhe idade. Quando nós olhamos para a vida de Timóteo, a gente vê que Timóteo tinha tudo para dar errado, Timóteo tinha tudo para ser infeliz, mas a mãe de Timóteo tinha um cuidado de ensinar a palavra, a avó de Timóteo tinha um cuidado de ensinar a palavra. Só que o pai de Timóteo era grego. É como se quando ele chegasse em casa, a mãe escondesse a Bíblia, tudo que era da igreja ela escondesse, porque o pai, quando visse, saía destruindo tudo, acabando com tudo. É possível nesta noite ter algum adolescente que está entre nós e que olha para a estrada da vida e que vê que o pai, ou talvez a mãe, talvez alguém dentro de casa ainda não aceitou a Jesus como Salvador. Mas eu quero te dar uma palavra profética nesta noite. A palavra de Deus diz no Salmo 119: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o resto ele tudo o fará. Quem diz amém? Não? Por isso Deus, ele olha e ele vê que esse homem chamado Amazia, ele morre, e Deus precisava levantar alguém para dar continuidade àquilo que Deus queria, o plano de Deus. Jovem, adolescente, eu quero te dizer essa noite, você estar aqui não é por um acaso não. Quantos adolescentes queriam estar no teu lugar? Quantos jovens, quantas moças, quantos rapazes queriam estar no teu lugar? Mas Deus preparou você. Não é que Deus não preparou ele, mas Deus preparou você para que você buscasse o caminho da santidade, purificasse mais,
era de proclamar a palavra dele e dizer que ele está voltando e que ele é grande na terra. A palavra de Deus diz que Uzia tinha 16 anos quando ele começou a reinar, mas o versículo todo fecha, e eu gostaria que os adolescentes repetissem comigo. Quando Uzia buscou o Senhor, ele propôs buscar ao Senhor, a palavra de Deus diz que Deus o fez prosperar. Dá para os adolescentes dizer comigo? Quando eu faço, pode ficar fácil comigo, quando eu faço o que é certo, Deus me faz prosperar. Quantos querem isso? Digo amém. Eu conheço um adolescente que está caminhado no caminho do Senhor, está se preparando cada vez mais em uma jornada espiritual. Por quê? Porque está fazendo reto, está fazendo o que é certo perante o Senhor. Que não é o seu caso, eu não estou aqui generalizando, mas quando eu olho para a santificação, quando eu olho para a santidade, eu vejo que é necessário a gente olhar para um lado, olhar para o outro e ver o que está certo e o que está de errado. Todo adolescente passa por conflito espiritual. Se nós pararmos para colocar uma bancada e mandar fazer a fila, um dos conflitos mais espiritual que o adolescente passa é ele procurar sua mãe como amiga, é ele procurar o seu pai como amigo e talvez não encontra. Não estou querendo dizer que o seu pai não seja seu amigo, que sua mãe não seja sua amiga, mas o maior grave, a maior dificuldade que um adolescente inúmeras vezes passa é procurar o pai e procurar a mãe e ver que eles estão empenhados em muitas coisas, eles estão empenhados no carro, numa moto, no fazer de uma casa, empenhados em tudo, mas quando chega na hora do adolescente, ele fica olhando com aquele olhar meigo, aquele olhar pedindo socorro e dizendo: mãe, eu estou lhe pedindo socorro, eu quero que a senhora se sente e procure saber o que é que está acontecendo, mas a senhora está preocupada muitas vezes com as coisas que o mundo oferece. Quantos pais, os filhos querem dizer assim: pai, eu tenho vontade de te chamar de amigo e não consigo, porque o senhor se preocupa muito com as coisas que o mundo está oferecendo. Mas enquanto isso não acontece, adolescente, aqui está o verdadeiro amigo. Aleluia, a palavra de Deus diz: pode a mãe se esquecer do adolescente, mas o Senhor jamais se esquecerá de você. Deus ainda olha para você. Deus ainda olha para você, adolescente. Diga para seu irmão: não desista, porque Deus ainda, Ele tem plano na tua vida. Quem diz amém? A palavra de Deus, irmão, nos dá o propósito dessa leitura. Quando eu olho para o caminho da santidade, quando eu olho para o caminho da santificação, a palavra de Deus nos diz que Jeremias diz: santificai hoje, buscai a santidade hoje, porque amanhã Deus fará coisas grandes no meio de vós. O tempo vai passando, as horas vão chegando, e Deus está dizendo para você: acautelai-vos, vigiai, orai. Aonde você estiver, adolescente, você vai saber que você é crente, que você tem o Espírito Santo que está olhando 24 horas, olhando para você, lutando com você, lhe dando os caminhos para você seguir, mas Ele quer que você nunca desfaleça e nunca baixe a cabeça e nunca negue que Jesus é o Salvador, porque hoje você está na escola do segundo grau, mas amanhã você pode entrar na faculdade, e é exatamente lá naquele lugar que Deus quer que você diga: a santidade ainda é propósito de Deus, que Deus quer que a gente seja pura diante dele, diante do altar, porque quando você fica diante de Deus com a pureza, Deus ainda estende as mãos sobre a sua vida. Buscar a santidade, irmãos. Quando eu olho para esse texto, e você chega em casa e vocês vão analisar esse texto, você vai ver que a
Neemias fez foi reparar o templo, ou seja, ele fez coisas aos olhos do Senhor que os seus antecessores não conseguiram fazer. O adolescente, ele precisa entender que aonde ele está, ele não é oprimido, ele não está sendo oprimido a não brincar, a não correr, a não sorrir. Vocês têm amigos, vocês têm companheiros, vocês têm pessoas lá no colégio, na rua que mora. Vocês não são doentes feios, Senhor, na terra. Vocês têm que ter tudo isso, mas é preciso entender que acima de tudo isso, vocês têm um Deus que está velando por vocês. Volto a dizer, se eu perguntasse a vocês o que é que vocês queriam na vida material, todos vocês gostariam de dar uma palavra, mas a maior e melhor coisa que vocês devem ter é o nome escrito e aceso no livro da vida. Ou seja, ter uma certeza da salvação, ter uma certeza de que Deus está com você. Porque esse jovem aqui, com 16 anos, ele fez algo que muitos eram para fazer, meu filho. Deus colocou vocês aqui para que vocês daqui fossem exemplo para o mundo. A palavra de Deus diz que lá onde você mora, aonde você estuda, existe todo tipo de religião, existe todo tipo de pessoa, mas você é diferente. Deus está dizendo, você é diferente, você tem o Espírito Santo, você tem um nome escrito no livro da vida, e você tem que ser sal da terra e luz do mundo, porque sem a santificação e sem a santidade ninguém verá a Deus. Não adianta baixar, pular, falar em muitas línguas dos anjos, se diante de Deus não estiver com o altar ajustado. A Bíblia diz que Elias disse assim, Deus disse para Elias, para eu ouvir as tuas orações é preciso arrumar ao altar. Adolescente tem altar, adolescente tem que ter santidade, adolescente tem que ter santificação, para que na hora mais difícil da vida ela possa dizer assim, Deus, e ele diz, estou aqui, eu estou presente no meio de vós. Para ter santidade, irmão, para buscar a santificação, é preciso abrir as portas do templo. E esse templo é espiritual. Nenhum adolescente, para buscar a santidade e a santificação, tem que seguir os caminhos que o mundo oferece. A palavra de Deus diz que a morte disse assim, verás a diferença daqueles que servem ao Senhor e daqueles que dizem que servem e não servem. Você é diferente. Já nega ali onde você está, ali adolescente, onde vocês estão, vocês têm que fazer a diferença. Queira que não queira, Satanás tem que olhar para você e dizer, aí eu não consigo mexer, aí eu não consigo trabalhar, porque aí tem o sangue do Cordeiro sobre o nosso corpo. Abrir as portas, irmãos, é tomar atitude. Para eu me santificar, para eu buscar mais as qualidades que Deus quer na minha vida, é preciso eu ter atitude. E a primeira coisa que ele fez foi abrir as portas do templo. Significa que o templo estava fechado, o templo já não estava mais de adoração. Tem adolescente que começou bem, tem pessoas que começam bem, mas na metade do caminho começa a desfalecer, não quer mais orar, não quer mais buscar, não quer mais jejuar, não quer mais adorar, não quer mais estar obedecendo. Se tem uma coisa que Deus não se agrada, é de um adolescente, ou seja, de um que está no seu caminho, procurando o caminho da santificação, mas está desobedecendo, não leva a lugar nenhum. A palavra de Deus diz em 2 Crônicas, capítulo de número 7, diz, se o adolescente que se chama pelo nome dele e quer buscar a presença dele e que quer buscar a face dele, não se converter nos seus maus caminhos, que não é o seu caso, jamais verá a Deus. Quando Deus disse, olhando e mostrando que cada vez mais a gente
aconselhar. Uma adolescente tem que entender que o mundo que elas estão vivendo não pode estar vivendo com arrogância, não pode estar vivendo com brutalidade. Você ainda não sabe nem onde está pisando direito. É preciso você parar para ouvir os seus pais, é preciso você parar para ouvir o ministério, é preciso você parar para ouvir, primeiro de tudo, a voz de Deus. Eu digo sempre, onde eu passo, pastor, o momento mais difícil da minha vida, onde eu quis dar o melhor para minha neta que está ali, e eu procurei colocar ela em um colégio em que não dava condições dela entrar. O diretor, o pessoal daquele colégio me tratou com uma ironia muito grande. Eu fui lá e com a minha humildade eu fui tentar ver se colocava ela naquele colégio. E aí um saltou de lá e disse assim: pai, aqui não entra fácil não. Para entrar aqui, ninguém consegue colocar, porque é uma seleção mais rigorosa do que o próprio vestibular. Somente Deus é que pode colocar ela aqui. Aí ele não sabia quem eu era. Aí eu olhei para ele e disse assim: você disse a palavra-chave. Somente Deus pode mudar os quadros da tua história. Quem diz amém, irmãos? E aí eu voltei assim, alegre pela palavra que ele deu, mas fiquei preocupado porque eu queria colocar ela naquele lugar. E eu fui orar, eu fui buscar a Deus. E para encurtar, eu voltei lá com autorização para colocar ela naquele colégio. E quando ele veio de novo, ele disse assim: eu já disse ao Senhor que não tem vaga, é difícil colocar uma pessoa aqui. Eu disse: mas tenha calma, olhe lá na lista, talvez alguém colocou o nome dela, talvez o nome dela está lá. Aí quando ele insistiu, eu peguei o documento e disse assim: você disse uma palavra-chave, que ninguém poderia colocar ela aqui, somente Deus. E o que é que está escrito aqui? Ele olhou para mim e disse: como você conseguiu? Eu disse: somente Deus. Mas quando ela foi entrando, a palavra-chave foi essa. Quando ela foi entrando, eu disse a ela: aí dentro, se você honrar a seus pais, o ensino que ele está lhe dando, Deus vai honrar muito mais a você. Ou seja, ela vai entrar em outro mundo, ela vai entrar em outra circunstância, mas eu digo a ela: não perca a sua raiz. Santidade é santidade, pureza é pureza. Essas coisas que o mundo está dizendo, que a pureza é coisa do passado, aqui na igreja não tem isso não. Deus está dizendo: a pureza tem que estar diante da presença dele. Abrir as portas é tomar atitude. Adolescente tem que tomar uma atitude. Você tem que sentir a presença de Deus. O Espírito Santo não pode ficar lá de fora como a igreja de Laodiceia. Quantos adolescentes já não sentem mais? Quantos adolescentes já não louvam mais? Quantos adolescentes já não estão mais buscando a presença de Deus? Buscar porque está no pós-modernismo. Mas Deus nos convida nesta noite a fazer uma reflexão e dizer que o mecanismo que o mundo está oferecendo para uma atividade é bom, mas para a santidade não é bom. WhatsApp não é bom, namorar cedo não é bom, buscar o caminho da desobediência não é bom. O que é bom é você jejuar, orar, buscar a presença de Deus e dizer: Deus, eu estou aqui. Eu estou aqui. E quando você diz: Senhor, eu estou aqui, Ele está dizendo: eu estou mais perto ainda de você. Primeira coisa, irmão, é abrir as portas para buscar o caminho da santidade. Ninguém busca a santidade se o Espírito Santo não entrar. A igreja de Laodiceia disse assim: Deus diz à igreja de Laodiceia: eis que estou à porta e bato. Esse texto não foi para ímpio, esse texto foi para crente. E como eu falo para adolescente nesta noite, Deus está dizendo: eu estou batendo na porta
mas ela ficou olhando para mim e dizendo, talvez na mente dela, meu Deus, como esse homem foi diferente nesse momento. E aí Deus começou a trabalhar, em dado momento, irmão, quando eu pedi para os adolescentes, com permissão da época do coordenador, para que eles dobrassem o joelho, para Deus renovar, ou curar, ou batizar, de repente aquela jovem é tomada pelo renovo do Espírito Santo de Deus, e ela começa a profetizar, Deus começa a tomar ela, Deus fez uma entrada, Deus fez uma purificação, e até onde eu sei, ela está louvando a Deus e dizendo que o Senhor é grande na terra. Sabe por quê? Porque Deus não tem interesse de perder nenhum nesta noite. Mas para a santificação continuar, para a santidade continuar, tem que abrir as portas do templo. Sem abrir não vai dar. E quando eu abro, eu tomo uma atitude. Adolescente, tu tem que tomar uma atitude, tem que dar um passo. Não pode continuar simplesmente, não estou generalizando, eu estou dizendo que você está assim, mas ao som de muitas águas, a gente vai vendo quanto Deus trabalha na vida de cada um. Ninguém é tão perfeito. Sempre estamos precisando da correção, da doutrina. Sempre estamos precisando de estar no padrão que Deus quer na nossa vida. Enquanto estivermos na terra, estamos sujeitos aos ataques de Satanás, mas também estamos rodeados do anjo que Deus nos ordena para estar ao nosso favor. Enquanto você está aqui, adolescente, louvando, engrandecendo o nome do Senhor, Deus está trabalhando lá do outro lado para dar vitória daquele pedido que você tem falado com ele, tem dito, Senhor, até quando? Mas Deus está dizendo, quem sabe na volta para a tua casa eu não assino a tua vitória através das tuas orações. A segunda coisa, ele rompeu com as práticas antigas. Para buscar a santidade, o adolescente tem que romper com as práticas antigas. E que práticas são essas? A gente vê, irmãos, que remover, sair do caminho que Deus nos agrada, é o melhor caminho para remover as práticas antigas. Uzia, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Primeiro, ele abriu o templo que estava fechado para adoração. Segundo, ele rompeu com as práticas antigas. Ele removeu, ele quebrou os símbolos e as estátuas. Ele quebrou tudo aquilo que estava impedindo Deus trabalhar na sua vida. Todo adolescente sabe que inúmeras das vezes, quando dobra o joelho, vai orar e parece que tem uma coisa pesando, parece que tem uma coisa cobrando. Isso significa que é preciso tirar do caminho. O que é que está desagradando a Deus? Uma mentira simplesmente ao pai? Uma mentira simplesmente à mãe? Uma mentira para fugir do colégio? Não vejo nada demais. É onde você se engana. Que quando o adolescente está na presença de Deus, quando o adolescente está no caminho do Senhor, não pode haver mentira entre nós, não pode haver discórdia, tem que haver um verdadeiro amor de pai para filho, filho para filho. Quem diz amém por isso, irmão? Para buscar santificação e a santidade, a primeira coisa que este jovem aqui com 16 anos fez foi orar. Não se busca a santidade, não se busca a santificação se a gente não orar. Tem que orar, adolescente. Quando a gente vem para a congregação, muitas das vezes fazendo visita dos ensaios da união de adolescentes, eu fico num período que eles estão orando, eu fico imaginando aqueles que estão orando e aqueles que estão impedindo a oração do outro. Fica na conversação, recebendo mensagem, mandando mensagem. Naquele momento é o momento de Deus. Naquele momento é o momento de buscar a oração, conversar com Deus, dizer a Ele o que está se passando. E às vezes, irmãos, entrando lá, eu sei,
casa. No período da minha convenção, em que Deus me deu a oportunidade de estar no púlpito da igreja, no começo da minha história, que ainda sou novo convertido, eu fui para um adolescente que não está entre mais nós. E a gente foi escalar para a cidade ali de Olinda, e quando a gente chegou no trabalho de união de adolescente mesmo, a gente foi trabalhando, Deus foi dando a palavra, e quando terminou aquele trabalho, uma irmã que mora de lado assim da igreja, ela disse assim: irmão, dá para o senhor na minha casa fazer uma oração? Aí eu disse: uma oração, irmão, e estava o tempo todinho na igreja, né? Porque a senhora não pediu oração na igreja? Não, irmão, eu peço muito, às vezes até os irmãos vão lá em casa, mas não consegue me dar, Deus não consegue me dar vitória, e quem sabe Deus pode usar o Senhor nesta noite. Eu disse: irmão, o trabalho é de Deus, Ele dá na hora certa, no momento certo, mas como a senhora está pedindo, a gente vai lá, e rápido no momento que vai lá, irmão, para que eu caí na ilusão de ir lá, porque ela já chamava todo mundo. Quando eu digo ilusão, não é que eu não fizesse a obra do obreiro, não é que eu não tivesse vida no altar, é porque todo, inclusive o obreiro disse assim: irmão, essa irmã, todo mundo que chega aqui, essa irmã chega para fazer uma oração lá, e é um movimento, vai até 10 horas, 11 horas, e ninguém sabe o que está acontecendo lá por dentro. Eu disse: mas agora nessa hora que eu vou, eu já vi o adolescente para ir comigo, vida de altar, vida de santificação, vida voltada de oração. Quando o adolescente está na presença de Deus, não tem diabo que derrube, não tem diabo que vá tentar destruir aquela vida, porque ela está ligada no céu, ele está ligado no céu. Pode vir o que vier, mas o adolescente está lá dizendo: eu não saio daqui, ninguém me tira daqui para o céu. Aí eu chamei ele para comigo, e quando a gente chegou lá, eu: quem é que precisa da oração? Meu irmão, daqui a pouco lá veio uma cobra humana saindo de dentro do quarto, uma cobra humana, o homem possesso de um demônio, e ele rastreava, ele colava feito uma cobra, ele se tronchava como uma cobra, e eu ficava perturbado naquele momento. Meu Deus, como é que pode uma coisa dessa? Aí eu olhei para o alto e disse: Deus, eu sou teu servo, reconheço as minhas falhas, reconheço os meus erros, mas o teu nome, diante do que ela já falou, parece que não está sendo glorificado, mas eu não quero sair daqui envergonhado, eu quero que o teu nome seja exaltado e glorificado. Eu não estou falando de quem já passou por aqui, eu estou falando que tu és um Deus que muda a história e faz o milagre acontecer. A minha oração foi essa, rápida e humilde, e quando eu estava orando, Deus disse assim: esta obra é para o meu servo, que eu vou utilizar-se dele. Aí eu me parei, eu como diácono da igreja, que ainda sou diácono, eu disse: pronto, agora eu vou esperar a vontade de Deus agora. E o homem se puxava do lado, aí a casa estava cheia de gente, repleta, e alguns diziam assim: é mais um, não vai dar em nada, nunca deu nada, vai dar agora. Crente, irmão, quem não tem fé, não pode ver a montanha se mover de um lado para outro. Adolescente que não tem fé, não pode ver a santificação, mas se você tiver fé, Deus está dizendo: eu te usarei nesses últimos dias, lá em Charnega, como aqui também em Caderaia, aonde você estiver, Deus está dizendo: a minha mão vai com você, a minha mão vai com você, a minha mão vai com você, a minha mão vai com você. Deus está dizendo nesta noite: santifica mais a tua vida, e muitos verão o que Ele vai fazer no teu viver. E ali, quando ele estava orando, pensou muito não passou, pastor, 15 minutos a oração. Deus toma aquele adolescente com autoridade e poder, vai diante do demônio, dizendo para ele: esta vida não te pertence, em nome de Jesus Cristo eu te ordeno, saia dele para nunca mais voltar. Aleluia! E o nome do Senhor foi glorificado. Quem estava dizendo que era mais um teve que se calar, quem estava ali dizendo que não tinha jeito teve que se dobrar diante da presença de Deus, porque Deus ainda usa a
espiritual. Cada um tem um conflito espiritual. Nenhum adolescente é tão sorridente que não tem uma lágrima que cai nos olhos. Quando você está no caminho do Senhor, Deus manda a resposta. Deus se utiliza de alguém para dizer que não tenha medo das afrontas de Satanás, porque Deus está no comando e no controle de tudo. Nenhum inimigo, aqui foi louvado, nenhum inimigo é maior do que Deus. Nenhum inimigo é maior do que Deus. Zias fez o que era reto perante os olhos do Senhor, e por ele ter feito o que era reto, Deus o fez prosperar. Pai, mãe, avó, quer ver a prosperidade dos teus netos? Quer ver a prosperidade dos teus filhos? Ensina o que é reto a eles. Ensina o que é reto a eles. Porque quando você ensina o que é reto, eles vão buscar cada vez mais o caminho de Deus. Quando eles buscam o caminho de Deus, eles mostram que Deus ainda é o Deus da vida. Lá onde eu nasci, onde eu me criei, onde eu me casei, pastor Dudu agora, posso olhar a permissão, eu sigo os seus conselhos e a orientação do pastor Dudu. Mas eu gostaria que o senhor me permitisse para deixar isso como base nessa noite. Adolescente, todo adolescente quer ter o primeiro emprego. Todo adolescente ora para que Deus arrume um pouco aquele estágio para poder trabalhar. Se pergunta para o adolescente aquele momento todo, a não ser que o papai seja empresário, mas se não for, quer o primeiro emprego. É mesmo nesse primeiro emprego, Deus está dizendo, quando você colocar o pé, lembre-se da onde você veio. Lembre-se, você só está entrando porque Deus foi quem abriu a porta. E na hora que você receber a afronta de Senaqueribe, se você orar e me buscar, Deus fará coisas grandes no meio de nós. Quem diz amém, irmão? Mas existe aí nessa falta de isopor. E o adolescente, já na sua fase de adolescente, chegando na fase de jovem, ela consegue entrar naquela fase. Que na época existia horário de menor e horário de maior. Eu não sou velho não, mas quem é da antiguidade sabe que tinha um quadro de menores e quadro de maiores. E ela entrou para trabalhar naquela fábrica. E ela começou a trabalhar adolescente ainda, na sua meia idade de 16 anos, ela começou a trabalhar como ajudante de produção. E ela começou a trabalhar, já ia com 1 ano e meio aproximadamente, quando veio um supervisor de São Paulo para poder colocar as coisas em dias, mostrar que aquilo ali estava errado e que precisava ser ajustado. E uma das coisas que Senaqueribe fez foi dizer para aqueles que eram crentes que o modo de viver teria que mudar, que o modo de roupagem tinha que mudar, que o modo de falar tinha que mudar. E ela ficou escapalhada com aquilo, porque primeiro ela estava orando para Deus abrir a porta para que
silêncio, é porque Ele está trabalhando. Quando Deus está no silêncio, é porque Ele está trabalhando. Pode ter certeza, jovem, Ele vai trabalhar a teu favor, e aquilo que Ele prometeu, se você ficar no lugar dEle, Ele vai cumprir na tua vida. E para encurtar, irmão, aquele supervisor, faltando uma semana, de repente uma doença dele. De repente ninguém consegue controlar aquilo. Não havia médico de esperança, não, e médico que olhasse o que estava ali errado. Aí ele volta para São Paulo, porque somente no centro de Planeza ele poderia guiar aqui no hospital. Nesse meio termo, quando o dono daquela fábrica olha para aquele supervisor que a situação está difícil, manda ele de volta para São Paulo, ela já estava completando a idade de maior, e aí o dono daquela empresa diz assim: a gente precisa de dar uma pessoa para supervisionar essa empresa. A gente vai colocar quem? Eu já estou cansado de trazer, já trouxe 2 pessoas de São Paulo e nenhuma das 2 deu certo. Aí um dos diretores diz assim: mas aqui não tem ninguém que possa ocupar este cargo. Ele próprio diz assim: mas todas as vezes quando eu venho visitar a fábrica, eu olho daqui da vidraçaria, daquela coisa de vidro, ele olha assim e diz assim: eu vejo uma moça passando para lá e para cá, eu vejo que ela é diferente, eu vejo que ela tem potencial para assumir esta responsabilidade, manda chamar ela. Aí chega o veredito, o homem está te chamando lá no escritório. Ela diz: pronto, Deus está no silêncio, o homem mandou me chamar, eu vou ser demitida. Aleluia! A quem Deus promete, irmão, pode passar o céu e a terra, mas Deus, Ele cumpre com a sua palavra. Naquele dado momento, quando o dono daquela empresa, o dono, irmão, olha para ela e pergunta a ela: você tem terceiro grau? Ela diz: tenho não, eu só tenho segundo grau. Você não tem o terceiro grau, nem completo, nem não. Aí o diretor: você não disse, doutor, que não tem jeito, ela não tem jeito, ninguém tem jeito aqui, tem que trazer de fora mesmo. Mas o homem disse assim: mas eu vou fazer um teste com ela, se der certo, eu tenho um negócio com ela. Aí ela ficou observando, daqui a pouco o então questionava ela: estude essas 12 questões, se você acertar todas elas, não pode errar uma, eu tenho um negócio com você. Aí ela disse: está certo, agora é certo, irmão. Começou na empresa, andando no caminho do Senhor, buscando o caminho do Senhor, não abriu mão da santidade, da santificação. Resumindo, quando ela foi para o quadro, ela só fazia olhar, Deus ia dar. Se você não crê, precisa se converter. Todas as vezes que ela olhava para o quadro, todo apontando com aquela luzinha vermelha, primeira questão, letra A, B, C. Ela olhava, o Espírito Santo letra A. Segunda questão, letra A, B ou C, o Espírito Santo letra B. Deus fala dentro de nós, irmão. Por mais que ela tenha estudado, mas ela não entendia o que era assunto de terceiro grau. Mas o Espírito Santo, que é o dono da ciência, ele está dizendo: eu mudo a história e o quadro daquele que busca o caminho da santificação. E para resumir agora e agradecer ao pastor pela confiança, no outro dia ela estava sentada numa sala enorme. Aqueles que maltratavam e que humilhavam ela, entrando com uma bandeja, cafezinho e água, dizendo: doutora, a senhora quer cafezinho, a senhora quer água? E ela dizendo: não me chame de doutora não, eu sou serva do Deus Altíssimo, que faz todas as coisas. Deus, Ele quer fazer na tua vida também. Tem uma pessoa que quer entregar a sua vida para Jesus nessa noite. Tem ali, irmão, venha para cá, meu irmão. Olha, adolescente, Deus coroando, aleluia, o aniversário seu. Tem mais alguém, irmão? Dá uma glória para Deus, irmão, nesta noite. É uma alma que está se entregando para Jesus. Aonde está a segunda pessoa? Aonde está a segunda pessoa? Levanta a tua mão, em nome de Jesus, vem para cá. Você que está ligado com uma pessoa que não é crente,
está a segunda pessoa, faz o sinal, manda a mão, em nome de Jesus. Meus irmãos, convido a todos em pé para fazer uma oração por esta vida, que se renda aos pés de Jesus. Neste momento é tão importante que a Bíblia diz que há regozijo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Se tem a segunda pessoa, venha em nome de Jesus. Jesus te ama, está de braços abertos te convidando, vinda a mim todos vós que estás cansados e oprimido, vos aliviarei. Vamos orar para essa vida. Irmão Jesus, faz a missão. Meus amados, saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos orar pelo nosso querido irmão que entrega a sua vida neste momento ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, neste momento damos graça, agradecemos a Ti por tudo que o Senhor tem feito. E agora, ó Pai, esta vida que se rende a Teus pés, eu peço a Ti, Senhor, lava ele com o Teu sangue, perdoa os seus pecados, escreve o nome dele no livro da vida, Senhor, e ajuda para que ele possa caminhar firme na Tua presença. Pai, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos. Podem sentar, queridos. Meus irmãos, só um pouquinho, já vamos estar concluindo, porque ia pegar a palavra de agradecimento e ao mesmo tempo O Senhor deu a cada um de nós de poder estar na tua casa ainda agradecendo este trabalho, Senhor. Continua abençoando, Senhor, a tua filha, que por muito tempo, Senhor, participou desta reunião de adoração, junto com o seu esposo e seu filho. Também a tua serva que vai assumir, Senhor, dê a ela a mesma condições que tu desse a tua serva. Pai, eu te apresento também essas duas jovens que irão, Senhor, te louvar e te adorar no grupo jovem, que ela possa cada vez mais também dar testemunho de vida, Senhor. Senhor, eu te apresento a tua igreja, o pedido que eu fiz aqui, Senhor, faz a tua vontade e o teu querer. Também pelas famílias enlutadas que o teu servo mencionou, continua consolando, leva-nos em paz, acampa os teus anjos ao redor de cada um, livra-nos do mal, Senhor, leva esta união, Senhor, toma a frente desse ônibus, Senhor, guiando pelo caminho e dando livramento, concede a semana de paz, em nome de Jesus, agora e para todos sempre. Amém. meus irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, desde agora para sempre. Cumprimenta aí ao seu lado, nosso irmão.